dia, pessoal. Eu aqui novamente. Demos um pequeno intervalo para vocês irem tomar uma água, tomar um café. E aí eu voltei para que nós pudéssemos falar um pouco sobre a nova dimensão do Industrial Edge. Então eu quero apresentar para vocês esse tópico, que é um tópico que ele vem muito forte e ele é um tema que ele é totalmente disruptivo para aquilo que nós estamos acostumados a fazer em nível de automação. Então eu queria começar, meu primeiro slide, eu queria pensar junto com vocês, como ter a melhor máquina do mundo. É um desafio que hoje os principais OEMs eles têm, e isso acaba se tornando a realidade do integrador, a realidade do usuário final, de como ter uma máquina que ela é boa para o fabricante da máquina, né, onde ele vai ter ganhos e conseguir fazer ajustes para ter ganhos de performance. O engenheiro de campo, como que ele vai ter informações aonde ele vai poder fazer um startup mais rápido para comissionar a máquina mais rápido. O terceiro, que é um grande desafio, que é a parte de gestão da planta. Como obter dados reais aonde eu posso melhorar o desempenho da minha máquina para ter ganhos de produtividade. E o quarto ponto é, como o time de manutenção, ele pode ter informações antes de uma máquina vir a quebrar, para que ele consiga diminuir o tempo que ele vai gastar fazendo toda a manutenção da máquina, fazendo uma manutenção preventiva do que preditiva, onde ele vai consertar depois que a máquina quebrou. Lembra que eu falei um pouco na minha apresentação anterior sobre o Industrial Edge, que nós teríamos alguns aplicativos? Então eu quero falar um pouco sobre isso, né? O último exemplo que eu dei para o time de manutenção é importante o nosso aplicativo, o Notifier, que pode mandar no smartwatch dele, mandar uma mensagem, a máquina está com problema no motor tal. Então, aonde a gente vai começar a falar sobre isso. Então, eu tenho um grande desafio de passar para vocês como nós da Siemens podemos ajudar vocês a ter a melhor máquina do mundo. Então, para isso, eu quero passar um vídeo introdutório para vocês, que depois eu vou discorrer alguns slides, discorrer algumas informações para vocês, para que a gente consiga, no final disso, concluir qual é a forma com que a Siemens pode ajudar a gente. Vamos lá?
Então vamos lá, o Industrial Edge, ele faz parte de todo um ecossistema. Então, não adianta você querer apenas um produto que ele consiga resolver tudo. Então, ele faz parte de um ecossistema, que é esse ecossistema que ele está representado nesse slide que vocês estão vendo na tela. O Adilson, ele gosta muito de uma frase em inglês que fala assim, "It's all about data". É tudo sobre dados. E é importante falar sobre isso porque, como os dados que as máquinas geram, se eles não forem bem aproveitados, eles não servem para nada. Então, eu quero exemplificar cada um desses tópicos que estão no slide. Por exemplo, a nossa automação. O nosso PLC, ele está controlando uma máquina que ele está produzindo e gerando dados. Né? Gerando dados. Mas o que eu faço? O que eu faço com esses dados? Eu posso simplesmente deixá-los ou eu posso começar a analisar esses dados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma máquina existente. Tem uma máquina existente, onde essa máquina tem uma automação, e eu vou colocar um computador industrial, onde ele vai fazer a coleta desses dados. Esse computador, ele tem a imagem do Industrial Edge, que depois vocês vão entender porque eu falei a imagem, o sistema operacional. Então, ele começa a coletar esses dados, se for um PLC da Siemens, através do S7 Communication ou através do OPC-UA, para tanto Siemens quanto outros controladores. Então, ele está coletando esses dados e ele começa a trabalhar esses dados. E depois que ele trabalha esses dados, o que ele pode fazer? Nós conseguimos pegar esses dados, começar a trabalhar em otimizações, otimizar esses dados. Sejam dados onde eu vou pegar dados de motor, de rolamento, onde eu vou precisar ter uma ação com uma manutenção preventiva. Ou, por exemplo, está exemplificado jogando para a nuvem um grande OEM, ele tem diversas máquinas espalhadas pelo mundo, então ele começa a coletar esses dados e ver, nossa, mas se eu melhorar tal coisa, tais parâmetros da máquina, a gente consegue entregar uma máquina ainda melhor, mesmo ela já sendo existente. Por isso a importância do Industrial Edge. Porque a partir do momento que você tem os dados, você consegue enxergar a sua máquina melhor e caso você precise, você consegue mandar um upgrade, e depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mandar um upgrade para melhorar a sua máquina. Vou dar um exemplo e eu repetirei esse exemplo. Tenho uma indústria automotiva que tem os processos dela. Imagina se ela ganha 5 segundos no final do dia dela. 5 segundos, dependendo, pode representar um carro a mais. Ou uma fábrica de bebidas. Ela pode, em 5 segundos, ela pode produzir 1000 garrafas de refrigerante, de cerveja, enfim, isso aumento de produtividade. Então, eu estou falando que o Industrial Edge ele vem para somar a nossa plataforma existente, a nossa automação existente. Mas vamos lá que eu quero falar um pouquinho mais desse slide que está aparecendo. Lembra que na apresentação anterior eu falei sobre as IHMs, que elas também podem receber aplicativos? E aí eu não quero falar de um produto só. Não quero falar apenas do computador industrial, vocês associarem o computador industrial com o Industrial Edge. O Industrial Edge ele pode ser colocado em um computador industrial, um PLC ou até mesmo um IHM. Então, você está me falando que eu posso instalar aplicativos num PLC, num computador ou na IHM? Sim, é isso mesmo que eu quero dizer. E aí eu queria lembrá-los de mais uma coisa, que está representado até aqui no ponto 3, no tópico 3. O que acontece? Esse tópico, que foi algo que eu comentei na minha apresentação anterior, falando sobre o gerenciamento central. O que é esse gerenciamento central? Por exemplo, eu consigo visualizar todos os equipamentos Edge Devices, todos os equipamentos Edge que eu tenho na minha planta. Por exemplo, na minha IHM eu tenho o aplicativo 1, no PLC eu tenho o aplicativo 2, e no PLC eu tenho o aplicativo 3. E aí, centralmente, eu posso comparar esses aplicativos e eu posso ver qual aplicativo seria melhor para eu implementar num outro hardware. Então, eu posso centralmente olhar e
enviar esse aplicativo para um hardware existente. E isso é muito simples. Amanhã o Wagner vai mostrar isso para vocês e é muito interessante. E aí, caso você não tenha um aplicativo, você tem toda uma loja de aplicativos onde você pode ir lá, ver qual aplicativo você precisa e fazer atendendo às suas necessidades e levar para a sua máquina. Então veja que o Industrial Edge, ele faz parte de todo um ecossistema, onde uma coisa depende da outra para elevar e melhorar ainda mais a sua máquina. Legal, mas por que do Industrial Edge? Por quê? Mas por que surgiu o Industrial Edge? Imagina você começar a implementar e desenvolver softwares e trazer uma flexibilidade para as suas máquinas, assim como o nosso smartphone. Eu vou dar esse exemplo no próximo slide, mas o nosso smartphone, a diferença pode ser a marca, mas a diferença do nosso smartphone está hoje devido aos aplicativos que a gente usa. Então, a nossa máquina, ela também da mesma forma. O que vai diferenciar a máquina do cliente A para a máquina do cliente B? São os aplicativos. Então, nós estamos trazendo essa flexibilidade dos smartphones diretamente para o chão de fábrica. Então, a gente pode fazer essa gestão localmente no dispositivo, como eu dei exemplo da EHM na minha apresentação anterior. Podemos fazer isso de uma forma central, como eu acabei de falar para vocês. E tudo isso, todos os hardwares da Siemens, eles já vêm certificados com certificações de segurança. E isso traz mais confiabilidade para a gente. E quando a gente fala disso, existe uma integração perfeita com a plataforma do nosso TIA Portal, onde essa integração que o Adilson falou, eu falei, e meus demais colegas irão falar sobre essa integração do TIA Portal e quais os benefícios que a integração com o TIA Portal traz para a gente. Então, novamente, quero usar o smartphone como exemplo. O meu smartphone é diferente do seu smartphone. Por que ele é diferente? É a mesma marca, é o mesmo modelo, é a mesma capacidade de memória. A diferença são os aplicativos. Então, eu estou falando que hoje o Industrial Edge ele é um hardware que ele pode ser um computador industrial, uma IHM, um PLC, com um sistema operacional seguro, que é o que a Siemens oferece para você, e ela traz um mundo novo, que é o mundo dos aplicativos. Então, o que torna uma plataforma grande, uma plataforma ainda melhor, são os aplicativos. Então, para isso, o Industrial Edge, ele vem somar, porque nós conseguimos colocar aplicativos para que você tenha um desempenho ainda melhor da sua máquina. Se você vê uma necessidade, você pode buscar na loja de aplicativos. Eu vou dar um exemplo para vocês, na verdade são vários. Tem o exemplo dos aplicativos para gestão de energia, para gestão de KPIs, que foi algo que eu comentei anteriormente, colocar uma análise de OEE para vocês na máquina, onde vocês conseguem ver o desempenho dessa máquina, parte de manutenção com o Notifier, com o aplicativo de manutenção. E eu queria dar o exemplo do Flow Creator, que o Flow Creator você consegue pegar esses dados da máquina, então você escolhe alguns dados na sua máquina, e você pode linkar até mesmo com o seu banco de dados. Olha, quando minha máquina estiver na produção de 1000, eu consigo tomar uma ação através do Flow Creator, e o Wagner vai falar muito sobre isso amanhã, e ele vai conseguir linkar até mesmo com o banco de dados, trazendo a sua máquina, levando dados reais para linkar com o seu banco de dados e até mesmo conseguir melhorar a disponibilidade do seu produto para o cliente, para o consumidor final, que somos nós. Então, eu quero trazer mais uma informação para vocês, que é toda a parte de gestão de aplicativos, que nós conseguimos fazer essa gestão centralmente, né, tendo uma sala de controle, onde um gerente, um supervisor da planta vai olhar para a sua linha de produção, para o seu pátio fabril, e vai olhar como eu posso melhorar o desempenho da máquina. Vamos ver se eu tenho um aplicativo onde eu consigo
fazer com que a máquina ela venha entregar mais. Então você tem uma infraestrutura, um ecossistema, onde você consegue melhorar a sua máquina. Os aplicativos ele vêm para somar a nossa produção, a somar na quantidade de informações que nós vamos tornar essas informações melhor, que nós conseguiremos usar melhor no chão de fábrica. E aí os dispositivos Edge, que são esses que eu tenho comentado com você, nosso PLC, nosso computador industrial, nossa IHM. Então tudo isso, e aí você começa a pensar, mas o que a Siemens traz de diferente? Porque tem diversas nuvens, tem diversos fabricantes hoje que estão trazendo essas soluções para o chão de fábrica. A diferença é que nós temos o TIA Portal, a nossa ferramenta de integração total para você, onde a integração ela vai fazer com que nós tenhamos benefícios maior e conseguimos entregar mais para você, mais transparência nos seus dados. E aí eu queria dar mais um exemplo para vocês de funcionalidade do Edge, funcionalidade da máquina. Por exemplo, tem aqui representado como se fosse uma linha automotiva, e ali diversas linguagens de programação de TI. Então você consegue captar esses dados, armazenar esses dados, tratar melhor esses dados com o dispositivo Edge. O Edge está representado pelo círculo, que Edge significa borda, então você consegue trazer para a borda, né, o processamento, você consegue trazer para a borda esses dados, pré-processar para disponibilizar para o nosso cliente de uma forma ainda melhor, de uma forma, se você for um gestor de uma planta, você consegue pegar esses dados, analisar e, dependendo, propor melhorias para a sua planta. Então o Edge ele vem para somar. O exemplo número 2, um OEM, que tem diversas máquinas pelo mundo. Vamos imaginar que o OEM, o cliente dele permite que ele puxe alguns dados da máquina de tempos em tempos. Imagina você como um OEM, tendo máquinas no mundo inteiro, perceber que você pode aumentar a velocidade da máquina, aumentar a produtividade do seu cliente, disponibilizando um aplicativo para ele. E isso vai fazer com que você fidelize o seu cliente e também que o cliente fique mais satisfeito ainda com a máquina, disponibilizando aplicativos onde o time de manutenção vai receber mensagem, onde você como OEM pode incrementar e melhorar o desempenho da sua máquina, trazendo a máquina e fazendo a máquina ser ainda melhor. E o último exemplo que eu queria dar é o acesso remoto de dados. Por exemplo, você como um grande OEM vê que você pode disponibilizar um aplicativo, desenvolver um aplicativo para o seu cliente onde ele melhore o rendimento da máquina, onde ele ganhe 5, 10 segundos por dia numa produção. Então, você disponibiliza esse aplicativo para ele, onde esse aplicativo ele instala na máquina dele, no computador, na IHM ou no PLC, e ele, instalando esse aplicativo, a máquina dele começa a ser uma máquina melhor e com um desempenho ainda melhor. Então, nós começamos a trazer, de maneira mais rápida, aumentar a capacidade da sua máquina com o Industrial Edge. Então, nós conseguimos fazer também acesso mais fácil aos dados e nós também trazemos a tecnologia de informação, ela começa a atuar junto com a tecnologia de automação. Foi a integração TI-TA que eu comentei na minha apresentação anterior. Então nós temos a integração entre as duas tecnologias, onde existe essa convergência e as duas tecnologias elas começam a trabalhar juntos para levar a sua máquina, levar o seu processo a ter um desempenho ainda melhor. Tá, legal, você falou de aplicativos, você falou dos dispositivos que a Siemens está disponibilizando, mas eu quero saber mais. Quais são os aplicativos? A Siemens ela está disponibilizando, ela já disponibilizou alguns aplicativos, que foi o exemplo que eu dei lá no começo da minha apresentação. A Siemens desenvolveu alguns aplicativos para que você não compre um hardware com o Industrial Edge e não possa utilizar. Então, ela já disponibilizou alguns. Então, nós também estamos colocando aplicativos de parceiros que já estão disponíveis
Porque, lembre, o Industrial Edge é algo global, então já tem pessoas no mundo inteiro trabalhando com esses aplicativos. E aí agora eu trago uma nova realidade para vocês. Se você, que é um OEM, uma startup, um integrador, vê a necessidade de um cliente, você também pode produzir, você pode fazer o seu aplicativo e disponibilizar para o seu cliente. Exatamente isso que eu estou falando, vou reforçar. O seu cliente ele tem algumas aplicações, algumas máquinas, que tem alguns dados que ele precisa pegar esses dados, trabalhar esses dados com encapsular, vou usar essa palavra, encapsular essas aplicações com uma plataforma aberta de TI, com mais de 5 milhões de usuários, e disponibilizar o aplicativo para o seu dispositivo Edge. Então, vou falar novamente, então você está me falando que eu tenho uma aplicação onde eu, como uma startup, como um integrador, como um OEM, posso enxergar essa aplicação e fazer um aplicativo para o meu cliente? Sim, é isso mesmo. Você faz um aplicativo, disponibiliza na loja de aplicativos Siemens Edge, e o seu cliente vai lá, baixa esse aplicativo e traz para a sua máquina, fazendo com que a sua máquina tenha um desempenho ainda melhor, você consiga ter relatórios ainda melhor. Então você tem ganhos de produtividade com o Industrial Edge. Tá, legal, você falou do Industrial Edge, mas começa a fazer uma confusão na minha cabeça. Como fica a nuvem nessa história? Porque o Industrial Edge não concorre com a nuvem? Não. Os dois, um ajuda o outro a ser melhor. Então, um complementa o outro, um é integrado com o outro. Lembra que eu tenho usado bastante essa palavra nessa apresentação. O Industrial Edge faz parte de um ecossistema de automação. Um ecossistema que nós estamos trazendo essa realidade para vocês. Por exemplo, eu tenho o nível de controle de uma planta antiga, onde eu vou colocar um hardware habilitado com o Industrial Edge, que seja compatível com o Industrial Edge. Então eu começo a coletar esses dados no nível de campo e levo para o hardware do Industrial Edge começar a fazer um pré-processamento. Né? Então, mas e se eu pegar isso e levar direto para a nuvem? Também dá. Então, porque o Industrial Edge ele não navega apenas, ele não é uma camada extra que nós estamos colocando. Ele é uma camada que ela vai melhorar o desempenho, ela vai somar a camada já existente da sua automação. Então, se seu nível de controle já está pronto para o Industrial Edge, que eu quero levar algumas informações para a nuvem, ok, você consegue. Eu não tenho, eu quero passar pelo Industrial Edge para depois jogar essas informações e tornar ela pública, você também consegue. Então, o Industrial Edge ele vem para somar a sua produção, ele vem para elevar o nível da produção da sua máquina, o seu nível produtivo, ele vem para subir, para levar a um nível acima o Industrial Edge. E caminhando para o final, vamos ver o que o futuro traz e torná-lo ainda melhor com o Siemens Industrial Edge. Então, eu queria lembrá-los da minha primeira pergunta. Qual que é a nossa resposta para deixar a nossa máquina, a nossa produção ou a nossa planta ainda melhor? E a resposta que eu trago para vocês é com o Siemens Industrial Edge. Que o Siemens Industrial Edge ele vem para somar a nossa automação, a nossa planta. Então, eu estarei disponível para vocês no stand virtual, para que nós juntos venhamos a descobrir ainda mais como o Industrial Edge pode ajudar a você, a sua máquina e a sua planta. Muito obrigado pela participação de vocês. Estarei esperando vocês lá no stand virtual.